A doutrina do véu encontra-se num único contexto de 13 versos. Está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 3 a 16. Nesse contexto, 2 versos apenas e, rigorosamente, apenas um verso refere-se ao véu. Queira notar que em nenhum outro lugar do Novo Testamento, Jesus Cristo ou seus ministros tratam do uso do véu. E você também não vê instruções a respeito do véu no Velho Testamento. Ora, diferente disso é a fórmula batismal. E veja que não depende, de fato, de Mateus 28, 19, para se sustentar. Ela é construída ao longo de toda a Bíblia, né? Como você pode verificar no tópico A Doutrina da Trindade, no fórum Nas Pegadas do Mestre Jesus. Lá você vai ver, numa forma de tabela, quase 400 versos colocados um ao lado do outro, mostrando que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então vejam, também tem o seguinte, que mandamentos que não têm embasamento, sustentação em outras partes e porções das Escrituras, não subsistem. Quer um exemplo disso? O lava-pés. Está descrito em 1 João 3, de 4 a 16, que o Senhor ajoelha-se e lava os pés dos discípulos e diz: Vós me chamais mestre e Senhor e dizeis bens porque eu sou. Ora, se mestre e Senhor, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Veja, façais vós também. Uma ordem imperativa após um exemplo vivo do que deveria ser praticado. E o relaxamento com que as igrejas tratam esta ordenança tem mais um agravante. Encontramos um verso, pelo menos um verso, embasando isso, quando o apóstolo Paulo instrui o socorro às mulheres viúvas, dizendo: tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se correu aos aflitos, se praticou toda boa obra. Isso está em 1 Timóteo capítulo 5, verso 10. Como você mesmo está ouvindo e pode conferir na Escritura, temos aqui um mandamento que, por não ter forte embasamento bíblico, não é praticado. Nem a congregação pratica. Assim, é possível entender que toda pregação onde pretende subliminarmente justificar o uso do véu como doutrina, vê e constata, por exemplo, na própria congregação que coa mosquito e engole camelos. E é isso que eu vou explicar agora ao nosso querido e precioso irmão Romário, o doutor do véu. Veja bem, Paulo está falando inicialmente que se trata de tradição, são instruções, ensinamentos, preceitos, que não são doutrinas. E esse pessoal deveria tomar vergonha na cara, sabe? Vergonha na cara e parar com essa conversa, sabe? De dizer que isso aí é doutrina. Por quê? De todos os grupos que eu conheço por aí, notoriamente as comunidades cristãs respeitáveis não se valem de ensinamentos secretos. Tá? E nós ainda temos as listas secretas de ensinamentos, com ensinamentos que foram incorporados à nossa tradição, instruções, preceitos, orientações, e que muitas delas
não servem mais para os nossos dias. Está cheio disso nas nossas listas secretas. Nós temos as de 1960 para cá. Deve ter as anteriores, que nós ainda não conhecemos. Mas o que você pode ler de marcha, de contramarcha, há 10 anos, 15 anos atrás, era bom, verdadeiro, que beleza. Hoje já não serve mais. Procure na portaria o livreto Resumo da Convenção de 1936. Veja lá no prefácio, no segundo tópico diz: naturalmente existem ensinamentos que não se acomodam mais com a época atual, pois o Senhor determinou fossem feitos para aquela ocasião, e assim foram agora suprimidos, e também ampliados alguns que a prática demonstrou essa necessidade. Entendeu? Já não serve mais. Eu quis pesquisar aqui nas listas secretas, sabe? Mas é uma trabalheira danada para mostrar uma coisa que todos vocês conhecem. Por exemplo, eu achei uma aqui, não vou procurar outras não, mas existe. Quadro da revelação da Constituição da Igreja. Era um colosso, um cuidado colossal com esse quadro. Toda a congregação deveria ter. Muitos irmãos punham dentro da sala da sua casa e isso foi proibido. Hoje o quadro também, foi para o lixo, entendeu? As listas que são lidas durante os cultos, as listas que não são secretas, também está cheio destas coisas, que antigamente era praticado, hoje não pratica mais. Né? Hoje não pratica mais. Então, isto são preceitos, orientações, instruções que mudam com o tempo, mudam com o lugar. Mudam com o lugar, entendeu? Por quê? Porque em outros países, em outras nações, a cultura é diferente. Então, certas coisas que são boas para nós, tá? que não traz transtorno e problema, em outros lugares é proibido. Não pode fazer. Então, esse menino aí, sabe, esse nosso querido Romário, sabe, está fazendo o papel do falso instrutor, porque ele está fornecendo argumentos, sabe, falsos e mentirosos lá para a turma lá de cima, sabe, que a casa está caindo, sabe, estamos arrancando, ó, devagarzinho a máscara da face desses falsos profetas, e evidentemente que eles vão se cercar de falsos doutores, tá, para poder se manter e sustentar. É esse o trabalho desse rapaz, infelizmente. Então fizeram a doutrina do véu, naturalmente fizeram também a doutrina do chapéu. E se deram mal lá em Jerusalém, quando intentaram construir um templo naquela cidade. Se deram mal em Jerusalém por causa do véu? Não. Se deram mal em Jerusalém por causa da doutrina do chapéu, porque humilharam os agentes secretos do Mossad aqui no Brasil e pagaram o preço lá em Jerusalém. Agora você vai ver o testemunho do ancião que presidiu os trabalhos lá em Jerusalém e que viu todas estas coisas acontecerem. Irmãos, esta avenida de vocês descendo à direita, mais ou menos 4, 5 farol, vira à esquerda, nós temos um terreno mais ou menos lá embaixo, um lugar muito bom, que é da Congregação Cristã do Brasil. Temos 1.173 metros quadrados pago. E foi aí que foi dado início numa construção. Depois demoliram toda e nos deixaram colocar uma tenda. Só que a tenda eles queriam que de cada 3 meses desmontasse, tirasse pronto da tenda desmontada e levasse da prefeitura para depois montar de novo, de 3 em 3 meses. Nós ficamos 9 meses com a tenda, depois não dava certo fazer isso, de jeito nenhum. Desmontamos a tenda, o terreno está aí e alugamos uma casa lá na Cidade Velha. Então chama, o bairro
Safafa. Bet Safafa. Bet Safafa. Bet Safafa. Descendo por aqui também chega lá embaixo. É no meio das casas, lá é um lugar bom mesmo. Mas não tivemos permissão de construção. Até hoje. Vou comprar 2003, já vai para 10 anos que eu tenho. Na época, ele ficou $450 mil. Tudo pago particular, sem nenhuma coleta em lugar nenhum. Tudo que foi gasto na obra de Deus aqui em Israel, até hoje, só particular. A não ser quando vem grupos que fazemos um culto e tem a coletinha, ou para piedade, ou para também poder manter a sala. E nós pagamos aluguel também. Então foi o que aconteceu. O exército de Israel com tratores, tropas armadas com metralhadora, meteu a irmandade que estavam trabalhando na construção na parede. Quem abrisse o bico tomava bala na cara. E com os tratores botaram tudo no chão. E aí só autorizaram a construção de uma tenda. Hoje a congregação se reúne numa sala alugada próximo da porta de Jaffa, e quando as demais igrejas evangélicas têm lá templos belíssimos, bem construídos, com toda a liberdade para louvar o nome de Deus.